Salve, salve galerinha linda! Chegamos agora para dar a nomenclatura dos compostos aromáticos, beleza? Então de cara tem um monte de aromático desenhado aqui, todos à base do benzeno, mas é sempre importante lembrar que o benzeno não é o único composto aromático que nós temos, certo? E se você está intrigado com isso, quer saber tudo sobre os aromáticos, de cara clica no card aqui no cantinho que vai ter uma aulinha falando só sobre compostos aromáticos, beleza? Primeira coisa que eu preciso entender dos aromáticos são as posições dos ligantes, certo? Então, sem mais delongas, direto aqui na nossa aula. Olha, no meu primeiro aromático, considerei o carbono de cima como sendo o carbono número 1. Então eu vou dar um giro no aromático no sentido horário e depois aqui embaixo no sentido anti-horário, contando, numerando os átomos de carbono. Então no sentido horário, eu tenho 1, 2 à direita, 3, 4, 5 e 6. No sentido anti-horário, mesma contagem, só que agora o 2 estará no lado esquerdo. Então 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por que é importante essa contagem? Certo? Porque dependendo das posições que os ligantes tiverem, ela vai ter um nome particular. Certo? Sempre que as posições dos ligantes estiverem nas posições 1, 2, ou seja, eu tenho dois ligantes, um está no carbono 1, o outro está no carbono 2, vai ser a posição chamada orto, ou somente O. Orto ou O, beleza? Posição 1, 3 vai ser a posição meta. Ligante na posição 1, na posição 3, meta, então M, e na posição 1, 4, posição para ou P. Como que eu vou lembrar disso? Bom, segue a lógica. OMP, orelha mais em cima, posição 1, 2, meta, mãozinha para baixo, desce a mãozinha para baixo, vai dar a posição meta, e o P vai dar lá no pé, lá embaixo. Então, orelha, mãozinha e pé, vai descendo as posições orto, meta e para nos anéis aromáticos, ok? Então, considerou qualquer ligante como sendo 1, se tiver imediatamente ao lado é posição 1, 2, orto. Contou 2 a partir do meu ligante que é 1, meta, contou 3, vou chegar na posição para. Então, sendo assim, eu consigo analisar dessa maneira, ó. Eu tenho duas posições que podem ser orto no meu anel aromático. Posição orto e posição orto. Por que essas duas podem ser posições orto? Considerando, isso é importante, que eu estou considerando o átomo de carbono de cima como meu carbono 1. Então, considerando ele como carbono 1, 2, 2, posição 1, 2, orto. Então, tanto faz se eu contar no sentido horário ou anti-horário, as posições acima serão as posições orto. Vamos olhar as posições meta. Meta é 1, 3. Então, orto, meta, meta. Contando tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, eu tenho nas posições 1, 3, meta. E a 1, 4, considerando de cima como o carbono 1, vai ser a minha posição do tipo para. Então é muito importante conhecer isso daqui quando eu falo em reações orgânicas, falando em posições orto-para dirigentes, certo? Posição meta-dirigente. É com essa estruturinha aqui que você vai conseguir identificar o que é uma posição orto-para dirigente, uma posição meta-dirigente, beleza? Mas a nossa aulinha toda, conhecendo as posições, é para dar nome a hidrocarbonetos ramificados. Então eu vou dar nome a esse meu hidrocarboneto ramificado. Meu radical é o metil. Então o nome desse cara vai ficar metil ligado a essa cadeia aromática. Essa cadeia aromática tem um nome, o nome dela é benzeno. Então eu tenho metil benzeno. Só que o metilbenzeno, ele tem um nome usual. E o nome usual do metilbenzeno é tolueno. Então, o meu metilbenzeno, ele também pode ser conhecido como tolueno, nome usual do metilbenzeno, certo? Uma universidade mais pegadinha pode te cobrar isso daqui na prova do vestibular com o nome de tolueno e não metilbenzeno, porque metilbenzeno fica mais fácil de eu identificá-lo, beleza? Agora eu tenho dois radicais. Quando eu tenho dois radicais na posição 1 e na posição 2, então eu vou colocar lá na nomenclatura 1,2 de metil. Por que de metil? 2 metil, então indicam dois radicais de metil no carbono 1 e no carbono 2. Dimetilbenzeno. Só que o dimetilbenzeno, para ajudar a gente, ele também tem um nome usual. E o nome usual do dimetilbenzeno é chileno.
Então o dimetilbenzeno, esse cara vira um chileno, porque não um argentino, sei lá, é chileno o nome desse cara. O dimetilbenzeno é chileno. E ele está em que posição? 1, 2. Posição 1, 2 é a posição orto. Então esse 1,2 dimetilbenzeno, eu posso perfeitamente chamá-lo de orto-chileno, ou, mais preguiçoso ainda, somente o chileno. Ele é o chileno. Então, dimetilbenzeno sempre vai ter o nome de chileno, ok? Então, 1,2 dimetilbenzeno. Vamos pegar o de baixo. Meu composto de baixo, posição 1, 3. 1, 2, 3. Posição 1, 3 é a posição do tipo meta. Então, eu teria 1,3 dimetilbenzeno, 1,3 dimetilbenzeno, que eu posso chamar de meta chileno. Ou, mais preguiçoso ainda, somente M chileno. Então, 1,3 dimetilbenzeno é o dimetilbenzeno que é chamado de chileno, independente da posição, se é um 2, um 3 ou um 4, que vai ser o caso da minha última posição. Então, 1,4 dimetilbenzeno na última. Posição 1,4 é posição para, então ele pode ser o para chileno ou, mais preguiçosinho, P chileno. Então, quando eu tenho radicais no anel aromático, eu fixo um deles como sendo 1 e conto a partir dos outros. Nessas condições, todos os radicais iguais, tanto faz qual eu pegava para ser o meu carbono 1, e a partir dele eu distribuo a nomenclatura. Metilbenzeno somente é tolueno, dimetilbenzeno é chileno. Beleza, galerinha? Eu espero ter ajudado vocês e até uma próxima aula.